Senhoras e senhores da cinefilia, esse é o meu filme preferido, eu sou Ricardo Oliveira e hoje eu tô aqui para trazer para vocês filmes bonitos sobre recomeço. Sim, meus amigos, o mês de outubro é um mês de terror aqui no meu filme preferido, mas não é só de terror que vive um homem, e é claro que a gente vai falar sobre mais coisas que continuam mexendo com a nossa cinefilia. Esse é um vídeo de dicas, mais uma listinha pra você aqui no canal Meu Filme Preferido, e a vez é daquela lista de filmes recentes que me fizeram pensar sobre a importância do recomeço. Aquele momento em que você pensa que perdeu tudo, pensa que não tem mais sentido na sua vida, pensa que não tem mais pra onde ir, mas de repente você percebe, sim, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel, e esses filmes que eu vou falar não são tão clichês quanto esse texto que estou falando pra vocês. Começando como sempre do mais antigo para o mais recente, vamos falar de A Delicadeza do Amor, estrelado pela Audrey Tautou. Sim, um filme francês nessa lista que está disponível para você assistir no catálogo da Netflix, pelo menos até a data em que este vídeo foi gravado. A Delicadeza do Amor foi um filme em que a minha esposa, a digníssima Raíssa do Gaveta Mix, me insistiu bastante porque ela viu sozinha e depois ela ficou dizendo você tem que ver porque foi muito bonito, e apesar do título que foi traduzido no Brasil sobrando ali uma besteirinha de clichê, o filme no original se chama apenas A Delicadeza. O filme é sim bastante bonito, e é um filme sobre recomeço porque a personagem da Audrey Tautou é uma advogada que logo no começo da história do filme perde o seu marido. E nesse momento de luto, nesse momento de tristeza, ela simplesmente, depois de alguns anos, começa a perceber que não consegue recomeçar a vida amorosa. Ela não consegue ter um novo começo, ela não consegue acreditar mais em relacionamentos, ela não consegue simplesmente descobrir uma nova pessoa com quem possa se relacionar. E nessa frustração, nesse momento de tristeza, nesse momento de desamparo, a personagem da Audrey Tautou consegue descobrir alguém que simplesmente ela não esperava descobrir. Aparece alguém pra ela que é aquela pessoa no escritório de advocacia que ninguém dá atenção, é o feinho, o patinho feio do escritório, e aí começa a surgir um interesse mútuo, mas ao mesmo tempo também uma luta entre os dois, porque ele não acredita que alguém bonita como ela e alguém importante como ela possa dar atenção a ele, e ele traz pra ela a esperança de que é alguém que não está só interessado na sua beleza ou na sua importância no escritório. A Delicadeza do Amor tem uma beleza extremamente interessante, eu tenho texto publicado lá no Catavento sobre isso, link aí na descrição para você conferir, mas você tem que assistir A Delicadeza do Amor, filme de 2011, dirigido por uma dupla, David e Stephanie. Eu não sei pronunciar o sobrenome deles, mas eu acho que é Fonkino, alguma coisa assim. Então você tem que conferir A Delicadeza do Amor. Segundo filme da nossa lista, direto de 2013, assisti esse filme esses dias, estava devendo assistir o segundo filme de John Carney, o mesmo diretor de Apenas Uma Vez. Eu estou falando de Mesmo Se Nada Der Certo, ou Begin Again, filme estrelado pela Keira Knightley e pelo Mark Ruffalo, com a participação aí de coadjuvante do senhor Adam Levine, vocalista do Maroon 5. O filme é basicamente como se fosse uma versão hollywoodiana e com mais orçamento de Apenas Uma Vez. Mas nesse sentido não quer dizer que é um remake, mas a história é muito parecida, e é claro que eu não posso contar todos os detalhes porque a história é parecida, porque senão daria um grande spoiler, mas é basicamente um filme onde a música conecta pessoas que estão separadas, que não se conhecem, mas que de alguma forma tem algo muito em comum, que é algum tipo de frustração. O personagem do Mark Ruffalo é um sócio de uma gravadora que está completamente frustrado com a indústria musical porque não consegue encontrar ninguém, e ao mesmo tempo ele está frustrado com a sua vida porque está separado da esposa já há alguns anos e ele não consegue botar a vida pra frente, vive lá num apartamentozinho todo acabado, que ele não consegue viver, vive como um mendigo, é o que as pessoas dizem dele. E ao mesmo tempo a personagem da Keira Knightley está lá, uma compositora que vai para Nova York junto do seu namorado, e que ele começa a ficar muito famoso porque teve uma música sua estrelada num filme, e aí ele começa a realmente crescer, ficar famoso, e aí ele deixa a dona Keira Knightley de lado. E aí o que acontece é que essa frustração aparece em suas músicas e aparece na vida do Mark Ruffalo, que um dia a encontra num bar tocando completamente de forma despretensiosa e decide: eu preciso produzir essa moça. E aí
o mundo musical do John Carney, aquele lá de Apenas Uma Vez, que se você não viu você tem que ver, é excepcional, é lindo, é bonito demais. Ele vem aqui nesse filme e traz pra gente mais uma vez aquele clima musical onde a música revela a história das pessoas, conecta as pessoas. O filme é sobre um recomeço porque ambos encontram nessa possibilidade de um projeto em comum fazer com que algo de novo surja em suas vidas e de repente surja um novo significado apesar das perdas. E o que eles fazem é exatamente isso, descobrir esperança, descobrir que existe sim criatividade, que existe sim amor, que existe sim um recomeço possível para cada um deles. É um filme que tem lá seus clichês, é um filme que tem lá seus problemas inclusive musicais, as músicas são meio cheesy demais, assim, mas é um filme sobre música pop no fim das contas, não tem como fugir disso, mas as atuações são muito boas, a direção continua muito eficaz do Sr. John Carney e você tem que assistir Begin Again ou Mesmo Se Nada Der Certo. Terminando a nossa lista, a gente chega em 2014 e tem um filme de um diretor que se soubesse que o filme era dirigido por ele, eu teria ido com bem menos expectativas. Eu tô falando de This Is Where I Leave You, ou 7 Dias Sem Fim, dirigido pelo senhor Shawn Levy, que é o mesmo cara de Gigantes de Aço, que é um filme bem clichêzão e tal, não tem muita coisa boa ali, mas esse é um filme bem diferente, é um filme de baixo orçamento, apesar do elenco ser um elenco muito bom e tal, não é um filme de efeitos especiais, como Uma Noite no Museu, que são outros filmes que ele dirigiu também, ele dirigiu a trilogia inteira da Noite no Museu. É um filme basicamente de cidadezinha do interior, se passa numa casa, numa rua, ali naquela vizinhança, então não tem muito o que fazer, não tinha muito o que fazer a não ser cuidar bem do roteiro e das atuações. E isso ele faz bem. 7 Dias Sem Fim conta a história de um cara chamado Jurdy, que é Jason Bateman. Ele encontra a esposa traindo ele com o chefe no dia do aniversário dela, na cama deles. Na hora que ele tá chegando com um bolo pra entregar de aniversário pra ela, fazer uma surpresa, tá lá o chefe e a sua esposa na cama. E aí o que acontece é que alguns dias depois ele recebe a notícia da sua irmã que o seu pai morreu e aí eles precisam se reencontrar para o funeral do pai. O pequeno detalhe é que logo depois do funeral do pai, a mãe conta para eles que ele teve um último pedido. Eles vão precisar seguir uma cerimônia judaica que os obriga a ficar 7 dias juntos na mesma casa, hospedados no mesmo lugar. E eles não podem viajar, eles têm que seguir à risca aquilo ali, ficar os 4 irmãos junto com a mãe. E aí o que acontece é que nesse reencontro a gente começa a conhecer essa família que é extremamente disfuncional. A mãe, que é uma escritora famosa, conta as maluquices na infância dessa família e eles começam a se encontrar e o que a gente vai descobrindo é uma história de fragilidades e especialmente de recomeços. Todo mundo ali tem alguma coisa que está quebrada, todo mundo tem alguma frustração na casa dos 30 anos por não ter conseguido realizar os seus planos, os seus sonhos, e eles começam a descobrir formas de fazer isso acontecer. É um filme sobre um recomeço para quem acabou de perder o pai, para quem acabou de perder a esposa, para quem está encerrando o casamento, para quem não consegue atingir suas expectativas, seus objetivos de vida. É um filme de recomeço para esses personagens e a gente simpatiza muito com eles, porque todos são muito verdadeiros. O filme é um filme simples, sem muita firula, tem lá os seus probleminhas, vez ou outra, tem um excesso de subplots ali que surgem pra gente, a gente fica meio sem entender, tem alguma coisinha ou outra que sobra em relação à piada, mas extremamente normal. Jason Bateman é super carismático, e a irmã dele, a Tina Fey, faz o filme ainda ficar mais encantador. A mãe deles, Jane Fonda, então fecha tudo isso com muita maestria. Você tem que assistir 7 Dias Sem Fim, mais um filme sobre recomeço aqui nessa lista de recomeços do meu filme preferido. Se você gostou dessa lista, gosta do meu filme preferido e quer ver isso aqui continuar, não deixe de deixar toda a sua cinefilia nesse botão de gostei aqui embaixo, meus amigos. Mas por agora a gente vai ficando por aqui. Eu sou Ricardo Oliveira, esse é o meu filme preferido. Pequenas ideias sobre as grandes histórias de cinema você encontra aqui. Até a próxima!